No vídeo anterior, a gente começou a ver como funciona o componente de autenticação aqui dentro do Rails 8. Neste vídeo, a gente vai explicar e entender um pouco mais o módulo Authentication dentro do Rails 8. E aí a gente vai começar a ver como, vai desmiuçar ali os métodos, os blocos que estão formados por aquele módulo, para a gente poder entender um pouco mais como é que funciona. Então vamos lá? Então, pessoal, nós paramos aqui no módulo Authentication. Então vamos ver como esse módulo funciona, tá? Eu quero só abrir um parêntese aqui com vocês, porque eu sei que dentro do Sessions Controller, como a gente estava vendo, ele tenta logar o usuário. Se ele consegue logar o usuário, ou seja, se as credenciais, se as informações do usuário, elas estiverem corretas, o que ele faz? Ele passa para a linha de baixo e executa esse código. Qual código, Marcos? Chama o start new session for, passando o parâmetro user, e chama o redirect to, passando o after authentication URL, que a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Beleza. Vamos aqui então focar no módulo Authentication. Então, por que eu abri esse parênteses, né? O interessante seria a gente focar agora nesse método Start New Session For, que está dentro do módulo Authentication, mas eu preciso falar para vocês sobre esses dois blocos aqui que estão sendo inicializados no começo do módulo, porque é necessário a gente poder entender como é que funcionam as coisas, tá bom? Então, depois disso, a gente volta para o método Start New Session For, beleza? Então vamos lá. Dentro aqui do módulo Authentication, na linha 2, o Rails ele faz uma extend, ou seja, ele extende do módulo Concern. O que esse módulo Concern ele faz? É um módulo que está dentro do repositório do Rails, que serve para poder reutilizar os módulos. Então, a gente faz reutilização dos módulos. É uma forma que o pessoal arquiteturalmente encontrou de poder organizar os módulos ali dentro desse módulo Concern, tá? É por isso que a gente pode utilizar esse bloco da linha 4 e esse bloco da linha 9. Qual é a diferença, tá? A diferença aqui é que a diferença não. Esse included, na verdade, ele é do próprio Ruby, do Ruby mesmo, não é do framework Rails, não, é do Ruby. Só que a galera do Rails, ele fez uma modificação nesse bloco para se adequar à utilização do framework. Porque se você for lá na documentação do Ruby, você vai ver que para utilizar este bloco é necessário passar um parâmetro para ele. E aqui a gente consegue ver que a gente não passa parâmetro nenhum. Na linha 4 desse bloco, o que a gente faz? A gente está chamando aqui o Require Authentication, a gente está passando, na verdade, o Require Authentication, esse método, como parâmetro do método BeforeAction. Ou seja, toda vez que o usuário tentar acessar o controller da nossa aplicação, ou seja, toda vez que o usuário tentar acessar uma rota da nossa aplicação, a gente sempre vai chamar o Require Authentication. E o que esse Require Authentication ele faz? Ele valida se o usuário está autenticado ou não. É por isso que essas coisas eu vou deixar para falar depois, e nesse vídeo eu vou focar só no momento que o usuário ele faz de fato a autenticação, como está lá no Sessions Controller, tá? Mas é necessário falar um pouco disso daqui, justamente porque a gente vai precisar entender porque isso daqui são métodos inicializadores. São métodos não, são blocos inicializadores, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem aqui na linha 6 o helper method. O que esse helper method faz? Lembra da camada de visualização, os templates, os HTMLs? Então, dentro dos HTMLs você pode estar utilizando esse método authenticated. Pode estar fazendo uma pergunta, se você quer mostrar alguma coisa ou não. Como por exemplo, eu quero que um botão seja apresentado aos usuários que estão logados dentro da minha aplicação. Então eu posso chegar lá e colocar e validar se o usuário está logado ou não. Se o usuário está logado, eu posso mostrar o botão. Se o usuário não estiver logado, o botão ele não vai aparecer. Aqui a gente tem um class methods, que é definindo um método allow unauthenticated access. Esse método, a gente já viu um pouco dele no Sessions Controller. A gente pode estar utilizando esse método justamente para dizer para o controller quais são as actions que não é necessário o usuário estar logado para estar mostrando o conteúdo delas, como o formulário de autenticação e a própria autenticação sendo feita. Voltando aqui para o Authentication, a gente agora vai focar no método Start New Session For, que a gente passa como parâmetro o próprio user. Neste método, acontecem algumas coisas interessantes que eu acho que vale a pena prestar bastante atenção nisso aqui, tá? Primeira coisa que ele faz, ele cria uma sessão para o usuário. Por que isso acontece? Porque se a gente for lá dentro do esquema, a gente vai ver que a gente tem um usuário e a gente tem a sessão. E a sessão faz relação com o usuário. Ou seja, se eu for lá em users, provavelmente no user vai estar um has many, ou seja, um usuário aqui. Um usuário, ele pode ter muitas sessões. Porém, se eu for lá no modelo de sessão, a gente vai ver que um usuário, ele pode ter, uma sessão, ela pode ter apenas um usuário. Ou seja, um usuário, ele pode ter mais de uma sessão, certo? Mas a sessão, ela pertence apenas a um usuário. Voltando para cá, então ele cria uma sessão para aquele usuário que está tentando logar. Então o usuário logou com sucesso, colocou as credenciais corretas, e-mail e senha. Então ele vai criar uma sessão para esse usuário e vai passar um user agent ali no cabeçalho da requisição. O que é esse user agent? São informações, são dados do cliente que está tentando executar essa ação no servidor. Vou dar um exemplo.
Por exemplo, se o usuário está utilizando o navegador Firefox, e nesse navegador na Firefox ele entrou no site de vocês, e lá dentro do formulário ele colocou e-mail e senha e conseguiu logar com sucesso, então o que vai ficar gravado é o que tem dentro do User Agent. Vou dar um exemplo, tá? Bem básico, bem básico. O nome do navegador, por exemplo, Firefox, a versão do navegador, qual é o patch do navegador que você está utilizando, essas coisas. Então, o IP address é o endereço de IP do usuário que vai ser também registrado dentro aqui do registro de sessão, tá? Daí, dando tudo certo, ele utiliza o tab aqui para ele poder retornar um objeto, né, um registro, porque senão o create ele vai retornar true ou false, se ele conseguiu criar ou não. Então, mas ele quer retornar aqui o próprio cookie, né, que foi criado, aqui, porque ele quer retornar o próprio cookie que foi definido aqui nessa linha, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Então ele criou a sessão, o que ele faz? E agora ele vai chamar um modelo current. E dentro desse current, a gente tem um atributo chamado session. E dentro desse atributo chamado session, a gente está pegando a sessão do usuário que ele acabou de criar e está atribuindo a este atributo. Eu sei que parece um pouco uma pleonasma, mas é basicamente isso que acontece. A gente tem um módulo separado chamado current, que é um módulo diferente, módulo não, desculpa, um modelo diferente de outros modelos que a gente tem, como user, como o modelo de posts, que a gente vai criar daqui a pouco, a gente vai ver como é que funciona. Enfim, então a gente tem um modelo chamado current, que ele funciona um pouco de uma forma diferente, eu vou explicar para vocês o porquê. E dentro desse modelo, a gente tem um atributo chamado session, e dentro desse session, a gente está atribuindo a esse atributo a sessão que acabou de ser criada agora. Então ali a gente está fazendo um userSessions.create para poder criar essa sessão. Então a gente pega essa sessão e marreta ali nesse atributo, né? Beleza, feito isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouco da linha de baixo, então eu vou abrir aqui o current, que é o modelo, porque eu falei para vocês que ele funciona um pouco diferente, né? Vocês perceberam aqui que ele não está herdando de Active Record, de Active Record, né? Ele está herdando aqui de um outro módulo, Current Attributes. O que isso aqui faz? Ele, primeiro aqui na linha 2, ele está criando um atributo chamado Session, por isso que a gente está usando ele lá dentro de Authentication, e depois ele está dando um delegate no user a partir da sessão, tá bom? Então dentro da sessão ele está pegando um usuário. É basicamente isso que ele está fazendo. E porque eu falei para vocês que ele funciona um pouco diferente. Por quê? Porque isso daqui é um singleton. Ou seja, a gente tem apenas uma instância que vai funcionar para toda a nossa aplicação. E isso é interessante por quê? Porque a partir do momento que o usuário loga, eu sempre vou ter o usuário logado. Isso é interessante. Então, a partir do usuário logado, eu posso fazer muitas coisas. Ou como, por exemplo, dentro de se o usuário navegar lá no menu e clicar em meus posts, ele só vai ver post dele. Então, eu posso pegar current.posts. Então, só os usuários só vai exibir para os usuários os posts dele, certo? Então, é necessário que essa página esteja logada para isso. Então, voltando para lá, e depois disso ele faz uma assinatura no cookie. Então, dentro do Session ID, ele passa aqui algumas informações da sessão que foi criada, como o próprio Session ID, ele passa o HTTP only como true, e também ele passa o same-site como Lex aqui, beleza? Agora a gente logou o usuário dentro da nossa plataforma. E agora, o que é que a gente vai fazer? Como a gente logou o usuário dentro da nossa plataforma, a gente vai precisar verificar sempre se o usuário está logado para determinadas páginas. E para isso eu vou estar falando com vocês na próxima aula, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Então na próxima aula, de fato, a gente vai investigar como é que o Rails faz para sempre estar validando se o usuário ele está logado ou não. Tá? Se não estiver logado, ele redireciona para a página de login e exige que o usuário ele logue. Se essa página não é necessário, o usuário está logado, então ele deixa passar. Então vejo vocês na próxima aula.